Esperar o pastor se retirar. Mas Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É uma verdade. Nossa salvação nunca esteve tão próxima. Só ao longo da sua vida inteira. Hoje é o dia mais próximo do que você tem de encontrar com o Senhor. Então não vale a pena você trocar por nada nessa vida, em nome de Jesus. Amém, obrigado. Eu queria pedir para os irmãos, hoje a gente vai tratar de dois textos. A gente vai ir e voltar em dois textos. Eu queria que você... As Bíblias geralmente têm essa fitinha aqui. Você coloque num dos textos e vai voltando. Outros têm papéis atrás da Bíblia. Eu devo ter umas 15 pregações aqui atrás da Bíblia. Você coloca num texto depois para você voltar. Quem está de celular, fica num texto, outro fica no outro e compartilha com o amigo. Mas nada com o papel. O celular é ótimo, mas papel, nada se compara ao papel. São dois textos que a gente vai conversar sobre eles. O primeiro está lá em Marcos capítulo 4, verso 35 em diante, e o outro está em Lucas capítulo 10. Marcos 4, de 35 a 41, e depois Lucas 10, 38 a 42. Fiquem nesses dois textos, por favor, nesse jeito aí, para a gente acompanhar e tentar aprender do Senhor alguma coisa, em nome de Jesus. Diz lá, em Marcos capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não te importas? Queria que você repetisse comigo essa frase. Mestre, pode falar, 1, 2 e... mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Lindo. Vamos lá para Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42. Diz assim: e aconteceu que, indo eles, mas não desmarquem, são parentes, não desmarquem lá, Lucas que a gente vai voltar, Marcos que a gente vai voltar nele. 38 de novo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximou-se e disse, repita comigo: Senhor, não te importas? Vamos comigo agora? 1, 2 e... Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Vamos orar, queridos? Pai, Deus querido, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua palavra, que pode tocar o nosso coração e transformar o nosso caráter, o nosso destino eterno. Em nome de Jesus, quando nós nos reunimos essa noite, que o Senhor use a minha vida, Senhor, cada palavra que eu falar aqui, atinja corações sedentos, que possa trazer um bálsamo para os momentos tão difíceis que muitos estão enfrentando. Que em nome de Jesus, no final desse culto, nós saímos aqui com a convicção de que o Senhor se importa de fato com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje é: Deus se importa? Nós temos vivido, como meu pai falou, um momento de muita angústia, por causa da minha sobrinha, amada, que está enfrentando uma doença seríssima. E aí nós temos a tendência, e temos ouvido, o Senhor tem confortado o nosso coração, mas muitas vezes nós chegamos e vejo pessoas falando: coitada da Elisa, que dó da Elisa. Essa frase muitas vezes traz
embutido um Deus que está impassível, que está só analisando, que está só aplicando uma provação em nós, e quando na verdade não tem se importado muito, e vai deixar que as coisas aconteçam no tempo normal. Mas quero que a gente entenda, em nome de Jesus, que Deus se importa. No momento de crise que todos nós passamos, seja uma doença grave, seja a morte de um ente querido, seja a traição de um cônjuge, seja quando o desemprego bate a porta, seja quando falta, às vezes, recurso dentro de casa, às vezes a solidão parece que matar. As pessoas geralmente têm a tendência de perguntar: será que Deus tem se importado comigo? Essas duas situações que nós vemos aqui nessas duas passagens de Jesus, culminaram essas duas situações com a mesma frase: Senhor, um fala Senhor, outro fala Mestre, não te importa? Vamos voltar e analisar um pouquinho cada uma delas, para te trazer compreensão do que elas estão dizendo para a nossa vida. Vamos lá em Marcos de novo, Marcos capítulo 4, verso 35. E diz um momento extraordinário, em que vocês acompanharam, os barquinhos estavam indo para o outro lado, e começou um vendaval, e o mar começou a entrar dentro do barco, e parecia que não existia esperança, e Jesus estava dormindo, tranquilão, numa almofada, inclusive. Faz questão de o texto falar, não, uma almofada, estava confortável, estava sonhando lá. E aí eles ficam desesperados, e eles pegam e vomitam essa frase: Senhor, você não está se importando com a gente? E aí vamos trabalhar um pouquinho nesse texto, para depois aprender alguma coisa, se ele se importa ou não com a gente. Verso 35. E naquele dia, já sendo tarde, era um dia já no final da tarde, Jesus, você vai ver no capítulo anterior, tinha pregado, falado um monte de parábola, e aí ele estava cansado, no final do dia, já estava à tarde. E ele vai continuar e fala: disse-lhes, passemos para outra margem. Jesus deu a ordem para eles passarem para outra margem. Tem alguma dúvida se Deus deu a ordem que eles chegariam do outro lado? Não, com certeza não. Ele fala que nós vamos chegar do outro lado. Ele não fala que seria fácil. Ele fala que ele omite essa informação. Mas para nós ele fala, para a gente chegar do outro lado da vida, ele fala, vai ser difícil. Um dos versículos que a gente mais fala aqui é João capítulo 16, verso 33. Todo mundo sabe de cabeça que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus fala para nós, vamos chegar do outro lado, eu te vejo do outro lado da vida. Mas ele fala, mas segura a onda que vai vir burdoada nesse meio tempo aí. Seja firme. Aí 1 Pedro, tem alguns textos que eu pedi pro Luiz separar, não precisa abrir, a gente vai jogar aqui, e aí a gente cita, se você depois quiser, vai ter no Evangelho Simples, eu acho, e aí a gente depois vai, né? Então tá, e depois você anota e vamos para cima. Fala assim lá também em 1 Pedro capítulo 4, verso 12, fala, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Querido, a aflição faz parte da nossa jornada rumo ao outro lado. Verso 36, e deixando a multidão, para um pouquinho. O momento quando as pessoas deixam a multidão é onde ocorrem os maiores desafios, maiores crises no interior. Quando as pessoas estão longe da multidão, é onde ocorre o medo, onde as pessoas têm ansiedade, onde as dúvidas acontecem. Porque geralmente na multidão a gente se mistura, a gente às vezes se camufla na multidão e até a gente se sente mais forte. Mas quando a gente sai da multidão, um tratamento específico, é a hora que já no cantão da nossa vida, é ali que o Senhor quer tratar o nosso coração. E isso que o barquinho vai acontecer nesse episódio, em que eles saem da multidão. E esse é o momento que, quando ninguém vê você, querido, quando você está sozinho lá, é ali que o Senhor quer começar a trabalhar no seu coração, irmão. Ali no cantão, nas suas dúvidas, seus medos. E aí, continuando o versículo,
Fala assim, e o levaram consigo. É muito provável que se Jesus não estivesse no barco, você viu o desespero deles, eles poderiam ter um final trágico. E fazendo um paralelo com a nossa vida também, as tempestades que se nós carregamos Jesus no nosso barco, se Ele está na nossa vida, nós temos a garantia de que a gente vai passar. Nossa vida, a presença dEle somente existe quando nós cremos no sacrifício dEle na cruz e entregamos a nossa vida para Ele. Se você não entregou ainda, você que nos visita, você que é velho de igreja, não entregou a sua vida de fato para Jesus, que Ele não está na sua vida, é possível que quando as calamidades vierem, elas te destruam. Só com Ele temos a garantia de superarmos a adversidade e chegarmos do outro lado salvos. Amém. Amém, queridos? Amém. Continuando o texto, e levaram consigo assim como estava. Na hora, assim como estava. Foi algo imediato. Ele não esperou acontecer alguma coisa. Foi na hora. Vamos levar, vamos trazer o Senhor comigo? Vamos, então é agora. Porque o único momento que você tem, irmão amado, que nos visita, ou irmão querido, para receber Jesus na sua vida é agora. Porque o pai falou aqui, uma menina de 21 anos morreu do nada. Infarto, né? Qualquer um temos possibilidade aqui, que estamos vivos, de uma hora para outra morrer. Não seja igual uns nécios que falam, o dia que eu parar de fumar, aí eu vou para Jesus. O dia que eu arrumar minha vida, eu vou para Jesus. Querido, é agora. Assim como ele está, ele estava, levou com ele. Assim como você está, receba Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Continuando, no verso 36 mesmo, e havia também com ele outros barquinhos. É lindo isso, que a mesma tempestade que a gente enfrenta, tem diversos irmãos espalhados pelo mundo, diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, que ao qual resistir firme, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É legal que no momento que a gente vai passar por dificuldade, a gente tem gente do nosso lado. Querido, como é rico a gente ser animado, a gente animar o irmão no meio da provação, no meio da dificuldade. Querido, você sabe de alguém que está passando por problema, seja um instrumento de Deus e dê uma força, dê um ânimo. Eu tenho ficado impressionado, assim, quando começou a divulgar a situação da minha querida sobrinha, várias vezes surpreendido naquele grupo de oração, ou pessoalmente, frases de ânimo, de apoio. Eu, confesso que eu sou um cara que não chora, mas às vezes meu olho suou. Mas é lindo a gente saber que a gente não está sozinho. Os barquinhos vão junto. A gente vai junto, a gente vai enfrentar a tempestade junto, com a presença de Jesus. Nós vamos experimentar a bonança junto e nós vamos chegar são e salvo do outro lado. Em nome de Jesus. Verso 37. É muito legal isso também, a mesma aflição. Só um parênteses. A gente estava lá, quando a gente estava lá no dia que a Elisa ia fazer o exame sério lá da coluna, a gente estava lá e orando no saguão do GAC. E aí chegou um rapaz do lado e ele falou o seguinte: vocês estão fazendo certo. Comigo aconteceu a mesma coisa. Falou, eu tinha o meu filho, ficou 12 dias em coma. E em determinado momento o médico chamou, entra aqui para que você despeça do seu filho. Ele falou, e hoje já completa 1 ano que ele está bem, está de volta, e o Senhor restaurou. Ainda quando o homem diz que não dá, nós temos um Deus do impossível. E a gente viu, poxa, que maravilhoso, Deus tremendo, Deus que eu sirvo, o Deus que eu posso chamar de Pai. Agiu na vida do irmão e vai agir na nossa vida também. Como é importante estarmos juntos numa esquadria. Esquadria que eu não falo, quando é um coletivo de barco, de navio, rumo à eternidade. Esquadria, avião, junto nos barcos, junto aí, vamos embora. Amém, verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. A situação era gravíssima. Imagina a situação. Eu tenho medo de mar. Acho que o mar é uma coisa muito misteriosa. Jogando para cima, desesperador, aguentando, vento. Mas estavam tratando vários discípulos. Eles eram especialistas em navegação. Porque eram pescadores. E a contrariedade era muito forte. Acima de qualquer força que eles tivessem. As habilidades que eles tinham angariado ao longo da vida não eram suficientes para mudar aquele quadro. A situação era caótica.
Possivelmente estava escuro, estava tarde, uma agitação toda, todo mundo desesperado, tentavam um monte de pessoas tirar água de dentro do barco, porque o barco cheio de água ia afundar. Desesperado, eles fizeram tudo que estava nas mãos dele, tudo impossível, possível. E aí é muito interessante isso, que muitas vezes as tempestades vêm nas áreas que nós nos julgamos capazes de alguma coisa. Eles eram bons navegadores. E foi a hora que começou a vir fogo. Fogo, não é literalmente, mas ele veio a prova em cima. Conheço irmãos que se vangloriavam muito em ser ótimos administradores financeiros. De uma hora para outra, emprestaram dinheiro e foram... E a prova começou a ser... Lembra, irmão? Emprestou e deu um dinheiro para o irmão, para um outro cara para investir. E tudo que ele achava bom, desapareceu. Aí a prova começou. Você acha bom nisso? Então vem cá. Conheci outro irmão, que sou eu, que era muito bom em fazer prova e tal. Você é bom nisso? Então vamos lá, vamos ficar no fim da fila. Reprovei não sei quantas vezes nos concursos. Até que eu entrei no tabernáculo do Senhor e vi a situação. Aí o Senhor vai tratando em cada um deles. Na hora que a gente acha que a gente consegue alguma coisa, eu sou. E é muito legal que meu irmão André, amado, parceiro, no carimbo dele do CRM está escrito: Jesus é a cura. E agora que ele vai viver isso na prática, para falar com autoridade que existe um Deus que cura dentro da casa dele. Em nome de Jesus. Amém. 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. A popa é a partir de trás do barco. Estava de boíssima. Estava o pessoal desesperado. Imagine aquela cena. Imagine a cena. Um monte de gente correndo atrás. A água subindo dentro do barco. E ele lá atrás. Deitadão, descansando. Ele tinha passado o dia inteiro pregando. Estava de boa. Ele sabia que o Deus que ele tinha, que ele era o próprio Deus, mas ele sabia, na compreensão, limitação humana, que ele chegaria do outro lado. E talvez os discípulos tenham ficado indignados com a situação. Como é que ele está se matando aqui, lutando para nos salvar, e esse aqui está dormindo? Talvez, isso é um desespero, que as mulheres têm muito disso. As mães e mulheres trabalharem em casa vendo o marido sentado lá. Você não está ajudando aqui, estou desesperado. E aqui a mesma coisa que aconteceu. Todo mundo trabalhando lá para tirar. E o Senhor dormindo. E aí o verso continua, verso 38, e fala: e despertaram-no. Nesse episódio, Jesus dormia como homem. Quando se dorme, não se há relacionamento. Mas muitas pessoas, queridos, estão dormindo. Jesus hoje não mais dorme, nem descansa. Ele está no corpo glorioso, ele está para sempre, é o nosso Deus. E aí, mas existem pessoas que estão dormindo hoje, que não têm tido o privilégio de experimentar relacionamento com o Senhor, estão insensíveis ao propósito do Senhor na vida deles. Porém, a palavra nos convoca, querido, a um despertamento. Lá diz em Efésios 5,14, que fala aqui, por isso que desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que esse seja um dia, querido, para cada um de vocês, não sei porque eu falei isso, mas com certeza tem muitas pessoas aqui que têm enterrado todo o talento que Deus tem dado, mas é a hora de despertar, antes que o barco comece a afundar e não exista mais o que fazer. E aí, no verso 38, ele vai falar essa frase nossa: Mestre, não importa que pereçamos. Implicitamente, eles estão querendo dizer que Jesus não estava vendo que eles estavam afundando. Estão querendo dizer para Jesus: a gente não é importante para você? Você não vai nos ajudar, não? Ele estava naquele momento com essa frase, repreendendo, censurando a inatividade de Jesus. Estavam dizendo que ele estava sendo insensível às aflições que eles estavam enfrentando. É um grito de revolta camuflado. Presta atenção! Ó nós, Senhor! Ó nós! É muito provável que você já tenha sentido dessa forma. Quando as aflições estão muito angustiantes e Deus parece caprichosamente que está em silêncio. Parece que Ele não se importa. Você já sentiu que Deus não se importa com você, com as suas coisas? Uma experiência que é normal na experiência humana, mas a gente vai aprender hoje que isso é uma mentira do inferno.
Vamos voltar agora, vamos para Lucas. Daqui a pouco a gente volta para o capítulo, para o Marcos. Vamos para Lucas agora. Lucas capítulo 10. E aqui a gente vai ver um outro momento que Jesus é colocado contra a parede. Que tem uma mulher que é Marta, que está indignada sobre a importância que ele não estava dando a ela, que estava servindo sozinha. Mais uma vez, ele ouve essa frase: você não se importa? Não se importa, não. Senhor, não te importas? Verso 38 vai falar o seguinte: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta, naquela aldeia, recebeu Jesus. E aí ele não tinha programado. Uma coisa que é difícil para anfitriões é receber gente sem você se programar. E ela estava lá, Jesus estava lá, ele recebeu na sua casa. E aí, Jesus era convidado de Marta. E aí Marta tinha que fazer tudo que estava na sua mão para que a estadia do Senhor fosse confortável ali. Você não faria o mesmo? Não? Provavelmente sim. Ela tinha o objetivo de agradar o mestre. Geralmente crucifica Marta, que absurdo, Marta trabalhando enquanto outra está ouvindo. Mas a gente muito provavelmente teria uma postura muito semelhante à dela. Verso 39. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria teve uma aparente postura de passividade. Ela somente teve duas ações nesse momento aqui. Ela estava sentada aos pés de Jesus e ouvia a palavra. Eu só me lembro muito do caso de um conto clássico de La Fontaine, A Formiga e a Cigarra. Tá? Parece o caso clássico. No conto infantil, a formiga trabalha o tempo todo e no inverno se dá bem. E a cigarra fica só cantando, só de boa, e no inverno se dá mal. E aqui está aparecendo que a gente vai ver até o final aqui, que está achando o contrário, que é legal é ficar parado, e não é ruim é trabalhar. Não, querido, não é isso. Não está se premiando aqui, exaltando o vagabundismo, não, querido. Está se exaltando a escolha correta, a visão correta das coisas. Tá bom? Como o Lucas sempre diz, em casa de Marta é fácil ser Maria. Quando tem gente que faz, é fácil do pessoal ficar mais de boa. Mas a gente vai aprender que tem algo por trás disso. Verso 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Distraída em muitos serviços. Imagina o que ela deve estar fazendo lá. Estava correndo atrás. O mais importante, que era a presença de Jesus, ela não estava muito ligada. Mas ela estava correndo atrás, devia estar limpando a casa. É uma visita inesperada, vai limpar a casa para dar uma aparência. Às vezes acontece, meu pai às vezes vai visitar as pessoas sem avisar, e a pessoa fala, espera um pouquinho. Aí fica lá uns 10 minutos esperando na porta, a pessoa vai tirar as coisas, as partes íntimas, as peças íntimas do box, a correr atrás aí para dar uma aparência mais ou menos. E estava a Marta nessa situação, correndo atrás para deixar coisa legalzinha. E ela devia estar também preparando a refeição, porque no tempo não tinha micro-ondas. Oi? Rachando lenha, ou matando o cordeiro. Estava desesperada, ensandecida. Dá para ver Marta aqui, deslocada aqui. E aí, preparando a refeição, a estadia do Senhor. A intenção dela era muito boa. Ela estava bem intencionada. Ela queria ajudar, ela queria fazer. Mas ela se perdeu. Olha, isso é importante. Priorizando o serviço ao convidado, ao se dedicar em extrair do convidado, do mestre, o que ele tinha para oferecer. Ela priorizou o serviço ao invés da pessoa. O fato de estar sentindo sobrecarregada, enquanto Maria estava de boa, como a gente falou, isso causa desespero. Ela se indignou contra Maria. É possível. Possivelmente ela deve ter chamado Maria. Oh, Maria, ajuda nós, ajuda eu aqui, cara. Estou sozinha aqui. Maria respondeu provavelmente, não, estou aqui, estou com o mestre aqui. Ou depois que eu terminar aqui eu ajudo. E aí ela deve ter pensado, você não vai me ajudar, né? Deixa comigo. Marta deve ter pensado, agora eu vou falar com o Senhor e ela vai ver, vai ficar pequeno para o ser. Ela pensou isso. Vai ficar pequeno para o ser. E aí o Senhor vai mandar ajudar, ela vai sair com cara de tacho, pensou ela. Ela queria sua ajuda, ela não queria nada extraordinário, ela queria só ser ajudada. Aí Marta solta a frase, que é o título da nossa ministração. Senhor, não te importas? Ele vai falar, deixa minha irmã servir.
Marta está repreendendo a Maria, que não está ajudando, e ao Senhor também. Porque parece que ele não está vendo que só ela está trabalhando. E se está vendo, por que não estava numa posição favorável a ela? Marta aqui está reivindicando o seu direito. Ela coloca em xeque o amor de Jesus por ela. Ela duvida da importância que Jesus estava dando a ela naquele momento. Estava trabalhando lá e Jesus não se importando com ela. Querido, você já se sentiu, apesar dos anos de envolvimento com o trabalho, com o reino de Deus, você já sentiu que muitas vezes não foi abençoado como você esperava? Muitas vezes já teve essa experiência de não ter tido o reconhecimento pessoal necessário? Eu chamo isso de síndrome do irmão mais velho, do jovem rico, do filho pródigo. Ele chega e está correndo atrás, sempre serviu o Senhor, mas nunca teve relacionamento com Ele. Depois de alguns anos de caminhada cristã, o diabo tende a colocar no coração dos irmãos que eles têm direito de alguma coisa. Querido, lembre-se, você tem direito ao inferno, ok? Você e eu, o único direito que nós temos é ir para o inferno. A gente só está indo para o céu pela pura graça e misericórdia do nosso Senhor, que se entregou por nós. Amém? Então não aceite essa conversa furada de Marta. Não está se importando comigo. Cadê Deus que não intervém na hora que você está em apuros? Vemos nos 2 episódios que as pessoas, na presença de Jesus, que é o Deus encarnado, reclamam da inatividade dele diante das condições desfavoráveis. Cada um deles, um estava sofrendo lá um naufrágio e outro estava trabalhando sozinho. Estava em condição desfavorável e eles chegam e falam: Senhor, age. Senhor, estamos aqui sozinhos, estamos numa situação terrível. Age em meu favor. E qual foi a atitude que cada um esperava? No caso da tempestade, nós não sabemos muito o que os discípulos tinham em mente. Porque da atitude que Jesus poderia tomar. Será que eles estavam esperando Jesus levantar e começar a jogar água fora também do balde? Será que eles estavam tendo a ideia, que Jesus ia ter ideia brilhante, como teve lá na pesca maravilhosa? Joga a rede para o outro lado. Ou vira o barquinho em tantos graus que vai bater o vento e a gente vai embora. O que será que estava na cabeça deles? Será que eles estavam pensando que Jesus ia orar e para o Pai aliviar a tempestade? Mas eles não imaginavam que eles repreenderiam o mar e o vento. Tanto que no final, lá no verso 41, voltando lá para Marcos, eles perguntam: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham essa percepção. Eles não pediram para o mestre: mestre, acalma a tempestade. Eles não tinham nunca compreensão, porque eles ficaram surpreendidos com essa situação. Já em relação a Marta, fica claro o que ela queria. Ela esperava que o mestre mandasse a irmã se levantar e servir. E aí, com isso, ela exporia que ela, Marta, era uma serva prestativa e útil. E Maria seria de passagem repreendida e humilhada, como aquela que não quis ajudar. Primeira coisa importante que a gente tira disso é que nenhuma das duas situações Jesus se agradou dessas perguntas. As perguntas que colocavam em dúvida a dedicação e o interesse dele pelas vidas. Nas 2 oportunidades, ele repreende. Nas 2 oportunidades, ele censura. O objetivo dele ter vindo à terra era justamente, como diz Mateus 18:11, que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Ele veio justamente atrás do que estava perdido. E aí ele não aceitou a suspeita de insensibilidade levantada contra ele. Ele não quer, querido, que você duvide que ele está cuidando de você. Amém? Não entre nessa. O senhor não se importa? Pelo vocativo, aula de português, é o termo que se usa para chamar as pessoas, o receptor da mensagem. Por exemplo, eu falo: Tita, bela bolsa. O vocativo é Tita, chamando você para ouvir a mensagem. E aí a gente ouve nas duas frases que cada um deles tinha a percepção parcial de quem era Jesus. Os discípulos chamaram Jesus de quê? Vamos ver lá no verso 38. Os discípulos chamam dizendo mestre. Mestre. Eles tinham ouvido Jesus passar o dia inteiro
com ele, pregando. E nada mais, isso representa o conceito que eles tinham de Jesus, mestre. Eles não compreendiam ainda que Jesus era Senhor, inclusive da natureza. Louco isso. Já Maria, Marta, tinha a ideia de Jesus como Senhor. No verso 40, a gente vai ver que ela chama Jesus de Senhor. Tanto que ela servia Senhor. Tanto que ela servia muito como uma escrava. Tanto que ela chama de Senhor. E ela não considerava Jesus como mestre. Tanto que o mestre que poderia trazer as palavras da vida eterna. Tanto que ela sequer parou para ouvir o que Jesus estava falando. Ela tinha, cada um deles, tinha a visão parcial de quem era Jesus. Nesses episódios, Jesus se revela como Senhor e Mestre. Foi uma nova compreensão que cada um deles tiveram de quem Jesus era a partir desses episódios. Os discípulos julgavam Jesus apenas como mestre, passaram a vê-lo também como Senhor. Marta o considerava Senhor, entendeu que ele também é mestre. Uma face nova da pessoa de Jesus foi revelada para aquelas pessoas devido às experiências que elas tiveram. Da mesma forma, se você está diante de situação que parece que ele não se importa, certamente ele vai aproveitar para te revelar que Jesus é muito mais do que a sua pobre compreensão atual sobre ele. Era para ser para dar um amém. Vou falar de novo. Jesus é muito mais do que a sua pobre compreensão atual sobre ele. Amém. O seu nível de entendimento e relacionamento será aprofundado depois que você passar por essa situação que ele aparentemente não tem se importado. Amados, nós temos muitas informações teológicas sobre Deus, sabemos alguns textos bíblicos, mas o conhecimento concreto somente vem da experiência real com ele. Eu queria que você abrisse Romanos capítulo... só abrir 2 textos, tá? Romanos capítulo 5, verso 3 a 5, que ele vai falar isso, da importância de a gente passar por provação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A tribulação vai produzir coisa boa na sua vida. É paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Amém, queridos, experiência. Nós passamos por momentos de dificuldade para termos experiência, para gerar esperança, a viva esperança em cada um de nós. Linda a história de Jó. Ele passou por tudo, tinha tudo, perdeu tudo e passou. E aí depois daquela conversa, ele concluiu essa experiência no verso Jó, capítulo 42, verso 5. Fala assim, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Querido, Jó conhecia Jesus de muita letra, de ouvir muito, mas agora ele tinha experiência face a face com o Senhor. Ele gerou um nível de intimidade que ele não vivia antes por causa das provações que ele passou. Deus quer nos tirar da teoria e nos levar para a prática. E essas situações que Deus parece não se importar são excelentes para que a nossa compreensão sobre Ele seja elevada a um nível muito mais alto de relacionamento com Ele. Não desperdice esses momentos, querido. Com a revolta, não desperdice momentos com revolta ou com indignação pobre, pífia, de que Deus se importa com você. Então, a primeira coisa que a gente vê, o meu pai falou semana passada, e a gente viu nos textos, o momento de prova é para você ver Jesus diferente. Você ver Jesus realmente efetivo, real e cuidador da sua vida. E as respostas às perguntas, nos 2 textos, lá que a gente está caminhando, de não te importa, também traz importante ensinamento do porquê Deus permite que nós passamos por algumas situações que Ele não resolve imediatamente. Primeiro, vamos lá no evento do acalmar a tempestade. As frases de Jesus, o que Jesus responde para eles lá no verso 40? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essas 2 frases mostram
que os discípulos ainda não entendiam a sua própria identidade no reino de Deus. Jesus dá um chacoalhão neles, se eles não entendiam os privilégios que eles tinham de ser amigo de Jesus. Eles não precisavam ser covardes diante das situações, das circunstâncias negativas. Deveriam crer no Deus que promete, no que Deus promete aos seus. Eles simplesmente deveriam entender quem eles eram para Deus. A proteção e o cuidado do Senhor excede as notícias ruins e as condições adversas. Existem inúmeras promessas bíblicas. Você entende que você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Senhor? Tem o nome escrito no livro da vida? Se você crê, diga amém. Então você tem algumas promessas rápidas aqui, para você amarrar no seu coração. A Bíblia tem inúmeras que Deus cuida daqueles que fazem parte da família dele, daqueles que creem de fato no Senhor. Lá tem uma promessa geral em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Maravilhoso, o Senhor vai com você, Ele não vai te abandonar sozinho na dificuldade que está enfrentando, irmão. Tem a promessa também em situações críticas. Lá em Isaías, capítulo 43, verso 2, fala: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. A água e o fogo que podia ceifar a vida de alguém. Jesus fala: fica na boa, estou com ele, está comigo. Situação crítica que você aparentemente passa, não vai dar. Ora para o Senhor, a promessa que Deus fala: eu vou estar com você. Tem situação também no Salmo 23, 4, que fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Sombra da morte. Nós estamos vivendo num vale da sombra da suspeita de morte. Mas a gente pode ficar descansado. Nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Um Deus que está conosco. Um Deus que dirige a nossa vida. Aleluia. Mas também tem situações diárias que Ele promete que vai cuidar da gente. Vai lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vai falar que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, você está preocupado com alguma coisa? Lança sobre Ele. Porque Ele é um Deus também que cuida das coisas do dia a dia. Também está em Romanos capítulo 8, verso 28, famoso texto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, Deus está cuidando. Todas as coisas que estão acontecendo na sua vida tem um propósito de Deus que vai ser produtivo para o seu bem e para o meu bem. E também, não só situações mais difíceis, mas situações mínimas. É lindo isso. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 29 a 31. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá da terra sem a vontade do vosso Pai. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois muito mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aleluia. Querido, presta atenção. Você que é filho de Deus. Deus se importa com absolutamente tudo que envolve os seus filhos. Está preocupado com a sua vida? Ele se importa. Está preocupado com a sua saúde? Ele se importa. Está preocupado com a sua proteção? Ele se importa. Está preocupado com o seu sustento, com a crise? Ele se importa. Está preocupado com os seus relacionamentos? Quem eu vou casar? Calma, ele se importa. Está preocupado com a dificuldade conjugal? De boa, ele se importa com isso. Se ele se importa, é o momento da gente descansar. Entregar que ele é um Deus provedor. É o Deus que cuida. Aleluia. Precisamos aprender as palavras de Jesus, que nós somos filhos amados. Que temos do Senhor todo cuidado. Não devemos nos acovardar diante das circunstâncias e crer que não nos deixará nem desamparará. Porque Ele se importa muito conosco em todos os momentos que enfrentamos. Ele se importa tanto que Ele escolheu ser desamparado na cruz pelo Pai, para que a gente pudesse ser acolhido como filho. Ele que diz: Deus meu, por que me desamparaste? E Ele fez isso para que a gente pudesse ser amparado em momento oportuno e ser tratado e cuidado como filhos. Aleluia. Voltando lá para Lucas,
Segundo ensinamento que nós pegamos aqui, é que você entenda a identidade que você tem de filho de Deus. Descanse nisso. No caso de Marta, a gente pode extrair outro ensinamento. No caso da tempestade, os discípulos foram atendidos. E Jesus acalmou o vento e o mar. Já no caso de Marta, ela não foi atendida. Pelo contrário, não só Maria não foi constrangida a ajudá-la, como foi elogiada. Isso deve ter sido desespero. Enquanto Marta foi criticada. Imagina, o Marta não deve ter voltado a trabalhar, né? Deve ter calado a boca quietinha, ficado sentadinha quietinha ali, não aberto mais a boca. E o jantar deve ter saído lá pelas 10 da noite. Mas não tinha problema. Mas ela não foi, ela foi alvo de crítica. Por que ela foi alvo de crítica? Marta estava totalmente envolvida em um trabalho, ainda que relevante. Era um trabalho humano e passageiro. Depois que Jesus foi embora, toda arrumação não teria mais sentido. A mesa posta não ia servir mais para nada. A alimentação, depois de consumida, não teria mais utilidade nenhuma. Enfim, o foco de Marta era apenas as circunstâncias momentâneas que a cercavam naquele momento. Não estava naquele momento interessada em adquirir nenhum bem para a vida eterna, por meio do ensinamento de Jesus, que transforma o caráter. Marta era uma boa anfitriã, mas era uma discípula negligente. Portanto, a advertência que Jesus fez a ela tem o endereço de despertar nela e em nós uma visão eterna das oportunidades que surgem. Jesus chama Marta e nos chama também para termos a visão correta das oportunidades, das provas que a gente está enfrentando, que tem um foco e o foco eterno. Vamos passar de parar de ter uma visão simplesmente do aqui e agora. Do mesmo modo, toda circunstância que a gente não vira pronta intervenção divina. A gente deve, antes de insensatamente imaginar que Deus não se importa, lembrar que essa terra e tudo que nela há vai passar. Amém, querido? Inclusive as dificuldades. Em breve, muito breve, nós vamos estar com o Senhor, onde toda lágrima vai ser enxuta, onde não haverá mais dor, mais morte. Rapidamente já estamos chegando lá. O que vai ficar para sempre é a experiência com Deus, ao lapidar o nosso caráter e trazer os efeitos práticos da cruz em cada um de nós. Queridos, no céu não há crise. Deus não fica no céu, eu vou dar saúde para esse, mas aqui eu vou ter que esperar um pouco, que meu estoque de saúde está baixo. Não existe isso. Não, isso aqui eu vou abençoar com bênçãos materiais. Esse povo aqui não vou poder abençoar ainda, porque ainda está dificuldade. Não existe crise no céu. Deus só não abençoa cada um de nós fartamente, porque Ele quer abençoar de uma maneira mais profunda. Quer trabalhar no nosso caráter, trabalhar no nosso coração. Deus é bom o tempo todo. Eu queria que vocês abrissem o último texto, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, um texto famoso, mas profundo e maravilhoso. Diz assim, 2 Coríntios 4, 17 e 18, fala assim: portanto, presta atenção, amado. Mais 5 minutinhos já estamos encerrando, tá? Portanto, a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe o que ele está enfrentando? É leve e é passageiro. Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Portanto, querido, antes de você se enojar com as circunstâncias angustiantes que por vezes nos abatem, devemos trazer à memória, devemos responder adequadamente às tribulações. E assim, sermos aprovados por Deus, recebermos uma recompensa eterna. Foco lá, querido, foco lá. Está acabando. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz o quê? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, querido.
A prova da sua fé vai ser preciosa e vai redundar em glória, louvor e honra naquele dia. Maravilhoso. 1 Tiago 1,12, como meu pai leu a semana passada. Fala assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Maravilhoso. Foco não agora, foco depois. Recentemente, um amigo nosso, o Newton, que vigiava o carro, lembra do Newton? Vigiava o carro, está doente, né? Bem doente. Ele ganhou na loteria um carro. E aí foi uma alegria. Poxa, uma festa. O Newton ganhou um carro. Imagine se você tivesse ganhado o carro mais caro do mundo. E eu, segundo eu pesquisei no Dr. Google, parece que é uma Lamborghini que custa próximo de 5 milhões de reais. Imagine que você tivesse ganhado esse carro numa loteria. E a empresa responsável te mandou pelo correio a chave do carro. Mas a chave do carro veio com um chaveiro que você não gostou. E não tem como tirar. Chaveiro feio. Chaveiro horroroso que você odiou. A pergunta é, devido ao chaveiro ruim, que você não gostou, que vale uns 20 reais, você desistiria de pegar um carro que vale 5 milhões? Hein? Quem desistiria aqui? Quem for desistir de alguém, uma situação, manda para mim que eu fico com o chaveiro ruim também, tá? Com certeza você não desistiria. Por quê? Porque seu foco está no automóvel que você ganhou e que em breve vai estar nas suas mãos. Da mesma forma, querido, inúmeras pessoas que receberam de Cristo a vida eterna, que vale muito mais do que qualquer bem material, estão decepcionados com Deus, como se Ele não se importasse. Estão desistindo desse prêmio por causa do chaveiro, que é o que eles têm na mão hoje, que é uma vida com dificuldade. Não estão querendo, não estão aguardando. Vão segurar, mesmo que eu não goste desse momento, mas daqui a pouco eu vou estar com o carro na mão. Mesma coisa nós, queridos. A gente tem que aprender que a gente precisa escolher a melhor parte. Que essa não vai ser tirada. Ainda que você tenha passado por momentos de dificuldade, vai passar. Vai passar. O carro está chegando. O carro de 5 milhões de reais está chegando, que vale muito mais que um carro de 5 milhões de reais. É lembrar que tudo que nos acontece, por mais trágico que seja, é algo absolutamente insignificante diante do peso eterno de glória que receberemos do Senhor na eternidade. Assim, não esqueça que o seu foco deve estar no reino dos céus e entenda que todas as coisas que padecemos são passageiras. Conclusão, amados, quando você estiver enfrentando situações aparentemente irreversíveis, que tragam sofrimento, ao invés de permitir que o seu coração absorva a pergunta, será que Deus não se importa? Traga à memória essas 3 verdades que compartilhamos aqui hoje. Após a crise, a sua percepção de Deus será aperfeiçoada. Ou seja, você vai conhecer Jesus muito mais profundamente e por experiência própria. Amém? Não desiste, você vai ir no outro nível de relacionamento com Ele. Segundo, não esqueça da sua identidade como filho de Deus, que é guardado e cuidado por Ele. E Deus não trata com insensibilidade. Gostei muito de um versículo de Isaías 63:9, que fala assim, em toda a angústia deles, do povo judeu, Ele foi angustiado. No momento que o povo estava sendo angustiado, Deus também, o seu coração era angustiado. Um Deus sensível ao que está passando. Deus não está sentado numa cadeira e contemplando simplesmente. Ele, como ele fez com a passagem de Lázaro, ele chorou junto. Querido, você saiba que Deus cuida de você e está acompanhando você no momento da dificuldade. E a terceira coisa, em nome de Jesus, que a gente esqueça, amarre na tábua do nosso coração, não percamos a visão celestial, pois uma hora os problemas, os sofrimentos vão passar. Sejam aqui, que Deus é bom, seja na eternidade, porque Deus é melhor ainda. E que o nosso foco deve ser naquilo que não será tirado, que é estarmos aos pés íntimos de Cristo Jesus. Credo em nome de Jesus, creia, descanse nessas verdades. Deus se importa verdadeiramente com você. Amém.